Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma vez e nessa série Família, Sua Prioridade. Hoje tá uma beleza, você não pode ficar fora disso. Compartilhe aí, né? E fala alguma coisa aí, cumprimenta o pessoal aí. Oi pessoal, boa noite. Estamos aqui, né, para mais uma série Família. Eu não sei se no Facebook o pessoal está conseguindo alcançar aí no Facebook. Acho que sim, né? Não sei o que aconteceu. Parece que eu não consigo visualizar aqui quem está assistindo pelo Face. Mas eu acho que tá ok, né? Pelo Facebook e pelo Instagram. Nos acompanha aí. Hoje nessa série, nosso tema é criando filhos, né? O grande desafio de criar filhos. É verdade. Vamos lá, pessoal. Compartilhe essa live. Você que está aí, não deixe de compartilhar. Eu preciso que você compartilhe. Sabe por quê? Porque compartilhando nós vamos alcançar mais pessoas para essa live. Vamos alcançar mais pessoas que vai estar participando, chegando. Às vezes precisa aí das pessoas estarem aprendendo um pouquinho mais. Que interessante, muitas famílias às vezes estão passando por situações de filhos e é justamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje, tá bom? Criação de filhos, um desafio a todo pai, a toda mãe, a toda família, a todo filho, e esse é um tema bastante interessante, né? Então, pessoal, pai e mãe nascem quando nasce o filho, né? Ali nasceu o filho, nasce também o pai e a mãe. E cada etapa da vida de um filho é um aprendizado para ambos, né? Cada etapa que aquela criança passa é um aprendizado tanto para o pai e para a mãe como para aquele filho. Para sempre vai ser um aprendizado na vida dos pais. É verdade. Nós somos pais há um tempo, né? Nossa filha mais velha está com 24 anos, mais nova está com 17 anos. E não foi fácil, gente, chegar até aqui. Não é fácil. Eu lembro que quando a gente teve a primeira filha, a dificuldade que foi. Dificuldade por quê? Pela inexperiência minha e dela, sabe? Nós éramos muito imaturos, muito jovens. Dificuldade financeira, salário muito baixo e gastos em cima de gasto. Uma criança recém-nascida gasta muitos gastos. A questão de saber lidar com a situação, saber lidar com o filho, saber lidar com o recém-nascido. Não foi fácil chegar aqui. Aí veio as fases, né? A criança começa a crescer, vem a fase da adolescência e tudo mais. E tudo isso para nós é uma experiência. E nessa experiência a gente tem muitas preocupações. Eu, por exemplo, como pai, a minha preocupação era: será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? O que eu estou fazendo? O que eu preciso melhorar? Não sei, a Vivian, né? A preocupação como mãe, né, Vivian? Porque o que acontece, né? Como a gente foi pais muito novos, a experiência de vida nossa, claro que não é padrão, né? Não vamos dizer que não é um padrão para você seguir. Mas a nossa experiência de ser mãe e pai jovens foi para nós assim um início de uma jornada com muitos obstáculos, né? Como a gente disse aí em outros vídeos, eu fui mãe para 15 para 16 anos e ele com 19 para 20 anos. Então, não tinha como dizer como que nós íamos criar aquela criança, né, que estava ali nascendo. Foi muitos obstáculos, não foi fácil. Mas a verdade é que a gente encontrou forças. Desde então a gente se uniu, né, logo depois a gente casou. E foi aquele período assim que a gente foi de muito aprendizado, de muitos obstáculos e desafios nós dois, porque não sabia nada, né? Mas não dá pra saber, né? 16 anos, 20 anos. E ele, um menino, né? E agora com uma função, criar aquele bebê, aquele lar que nós estávamos começando a construir. Então, não foi fácil, né? Mas a gente conseguiu vencer.
os obstáculos, uma hora caindo, outra levantando. E tinha tudo para dar errado, tinha né? Tinha tudo para dar errado. Tudo né? para dar errado. Mas Deus foi tão bom e misericordioso que nos preparou, nos ensinou. Nem que seja na marra, a gente teve que ir, né? A gente não desistiu. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender. A gente não desiste. Né? Aquilo vem na sua vida, você tem que fazer de tudo o seu melhor. E foi o que nós dois fizemos. Mesmo jovens, eu tô olhando para lá e para cá, pessoal, porque a gente está acompanhando no Instagram e Facebook. E mesmo jovens, nós tivemos que, juntos ali, segurar as barras, segurar a onda, né, como dizem, e criar a nossa filha, criar ali um lar que estava começando, então, ali o nosso lar, nossa família. Ainda que começou errado, agora a gente tinha uma missão a cumprir. Criar aquela criança, dar o nosso melhor para o nosso casamento. Gente, é difícil, porque na época eu lembro que eu não tinha casa, né? Mais difícil ainda, as preocupações. Estou falando isso daqui para falar das preocupações como pai, né? Como um pai jovem, né? Muito jovem. Eu não tinha casa, nós não tínhamos casa ainda, então tinha que construir uma casa, estabelecer. O salário que eu recebia da minha profissão na época era muito baixo, foi em 97, muito baixo, antes de 97, ali por volta desse ano, muito baixo o salário, mas muito baixo mesmo. Foi muitas dificuldades. Muita dificuldade, meu Deus do céu. Não só criar uma criança agora e formar um lar, mas também o financeiro, tudo, se juntou tudo. E fora isso, a dificuldade no próprio casamento. Imagina, dois jovens inexperientes, imaturos e ainda tendo que cuidar de uma criança. É um desafio muito grande. E às vezes as pessoas estão... É dificuldade, vem medo, vem muito medo, vem muita dúvida. Eram duas coisas que a gente tinha que fazer. A gente tinha que ter sabedoria para manter um relacionamento, nós dois, né, como casados. E agora também ter uma sabedoria de, além de manter um relacionamento que não é fácil, de também ter que criar uma criança recém-nascida, que também não é fácil. Olha que desafio. Tinha tudo para dar errado, mas a gente seguiu alguns princípios que daqui a pouco a gente vai estar falando. Não saia daí, nós vamos falar para vocês o segredo. Nós vamos contar para você um segredo nosso aqui, por que tinha tudo para dar errado e deu certo. E tem um segredo nisso, daqui a pouco você vai descobrir. O pessoal aqui do Facebook, o Léo tá aí presente, né, ao vivo junto com a gente. Léo, eu não sei o que eu fiz, que eu travei aqui os comentários. Como é que eu faço aqui? O que eu aperto aqui? Eu não consigo ver o pessoal comentando aqui no Face. Se você souber, Léo, vai lá no Instagram, escreve lá o que eu faço aqui, tá bom? Então, gente, o que acontece? A gente precisa... Vamos agora caminhar para uma coisa interessante aqui. Além de tudo isso, aí a gente conseguiu. Tem um segredo que nós vamos contar para você, qual que é o nosso segredo. Né? E esse segredo, ele estava reservado, muito bem reservado, mas hoje a gente vai entregar para você esse segredo que a gente conseguiu. Vamos fazer 25 anos de casado e ainda criar nossas filhas, e deu tudo certo, tinha tudo para dar errado e deu tudo certo. Tem um segredo. A gente vai contar esse segredo daqui a pouco para você. Mas a gente, além dessas dificuldades, hoje, os pais de hoje às vezes têm uma dificuldade na criação de filhos. E aí a gente tem um conflito de gerações. Eu gostaria de falar com você hoje um pouquinho rapidamente, tem muita coisa para falar, mas eu gostaria muito de compartilhar com você sobre o conflito de gerações. Hoje nós vivemos num conflito de gerações. O que é isso? Os tempos são diferentes. O criar filho hoje, será que é a mesma forma do que nós criamos há 20 anos atrás? Será que o mesmo método, a mesma forma, é o mesmo jeito? Será que dá certo da forma como nós criamos atrás e hoje? Como é que isso então tem conflito de gerações? A gente vê hoje muitos pais e muitos adolescentes entrando em conflito. No meu tempo era assim, porque no meu tempo eu fazia assim. Então há muitos conflitos, né? Será que a criação de hoje é melhor do que a criação
Será que os jovens de hoje são mais fragilizados? Será que não são? Deixa eu contar uma história aqui, Vivi, só para a gente entrar no contexto. Deixa eu contar uma história para você. Quando eu era jovem, adolescente, eu trabalhava o dia todo, né? Eu trabalhava o dia todo. Quando eu era jovem, adolescente, eu trabalhava o dia todo. E além de trabalhar, eu tinha que estudar, né? Então eu trabalhava o dia inteiro. Isso por volta, depois dos meus 12 anos, eu já comecei a trabalhar, ainda tinha que trabalhar o dia inteiro e tinha que estudar, né? E além disso, se eu não passasse de ano, olha, eu levantava cedo, levantava por volta das 6 horas da manhã, tinha que trabalhar, saía, chegava no serviço às 7, largava às 4, ainda tinha que chegar a tomar banho, ir para a escola, e se eu tomasse bomba, a minha mãe me dava aquela surra. Além disso, né, na minha época também tinha a questão de bullying, e se eu, por exemplo, chegasse em casa e falasse com minha mãe de alguma coisa que aconteceu na escola, de algum coleguinha falou aquilo ou falou isso, a questão a respeito de bullying, e minha mãe falava comigo, minha mãe me dava outro couro por causa disso. Minha mãe batia em mim de novo porque eu estava sofrendo bullying, e ela falava assim, olha, se você apanhar na escola, você chega em casa, você chegar em casa, você vai apanhar de novo. Ó, pra você ver, gente. Então o que acontecia? Eu tinha algumas saídas. Qual que era a minha saída? Eu batia, ou eu corria, ou eu apanhava. Eu não tinha mais o que fazer. Ou eu também batia, ou eu corria muito, ou eu apanhava. Então olha a geração, gente. Olha essa geração. Hoje às vezes será que a geração de hoje é mais frágil? Até mesmo pelo fato deles desfrutarem de mais coisas materiais que tem hoje, e a gente não tinha, né? Nós não tivemos o que essa geração hoje tem. Mas será que eles são mais frágeis? Será que pelo fato deles terem mais coisas, eles não têm dificuldade? Então isso eu chamo de conflito de geração, né, Vivi? E o desafio de ser pai e mãe, gente, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil porque ninguém está preparado para ser pai e mãe. Na verdade, se aprende a ser pai e mãe com filho. Ninguém aprende a ser pai e mãe sem filho. Aprende a ser pai e mãe com o filho, né? Na verdade, o que acontece? Os pais, né, a gente precisa, então, já que nesse aprendizado, como eu disse, né, dar o nosso melhor, procurar entender. Não existe, como o pastor falou, não existe uma receita, não é como uma receita de bolo, né? Faz assim, assim. Por mais que um pai e uma mãe, eles buscam, antes, né, daquela criança nascer, buscam palestra, aprendizados. Quando ela começa a colocar em prática, quando ela começa a viver aquilo, ela vai perceber que quantas coisas que não ensinaram fazer, né? E hoje a gente precisa ser mais presente na vida dos filhos. Eu falo que em vez de dar presentes, seja presente na vida do seu filho. É um outro problema, né? As pessoas dão muito presente. A facilidade de ter dinheiro, de conquistar as coisas são muito grandes, que celular, eu acho que nem brinquedo dá mais hoje, porque os meninos querem brinquedo. É celular, é não sei o que, é Netflix. Hoje, uma criança de 4 anos não está sendo muito comum mais, né? Não sei você, mas a gente não tá muito comum ver uma criança de 5 anos pedir um brinquedo, um carrinho, uma bola, né? Eles já querem um celular, videogame. Então o que acontece? E com isso eles vão ganhando tanta informação de lá de fora. São tantas coisas que estão ensinando a cabecinha dessa criança e o pai e a mãe não estão atentos. Então a gente precisa ser mais presente na vida dos filhos. Eu fui uma mãe muito presente, né? Eu digo eu fui uma mãe porque o pai é aquele que é o provedor, né? Que sai para trabalhar, para trazer o sustento para casa. E eu pude ser presente muito na vida das minhas filhas. Eu optei em não trabalhar, tentei trabalhar algumas vezes. Tem mães que têm que trabalhar, né? Mas eu
pude, né, não trabalhar. Eu fiquei em casa, cuidando das minhas filhas. Então eu posso sim dizer que realmente eu me dediquei muito à criação das minhas filhas. Eu acompanhei cada passo das minhas filhas. Eu brinquei com as minhas filhas. E por que eu estou dizendo isso? Mesmo você que trabalha fora, brinque com seus filhos. Não deixe com que o celular traz esse entretenimento na vida do seu filho. Não deixe que só as redes sociais, celular, joguinho, isso seja a alegria do seu filho, isso seja o passatempo do seu filho. Brinque com seu filho. O pai precisa brincar de bola, sabe? Jogar bola. Ainda tem um videogame, joga videogame com seu filho. A menina, gente, quantas mães hoje não brincam de boneca com suas filhas? Sabe? Eu pude brincar com as minhas filhas. Eu pude ser professora das minhas filhas, sabe? Pôr um quadrinho lá e eu brincar de que eu era professora. Outra hora era elas que era a minha professora. Então esse tempo é importante na vida do filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é importante na vida do filho. Muitos pais não têm... Eles querem um filho certinho. Eles querem um filho perfeito, né? Mas eles não se doam. Sabe, tem muitos pais que a gente precisa buscar ser exemplo dos nossos filhos. Um exemplo a ser seguido, né? Então, como que eu vou querer que meu filho seja uma boa pessoa, aprenda coisas boas, sendo que eu não sou exemplo para ele, né? Alguns pais, eles são tão ausentes na vida dos filhos que não sabe o que está se passando, não conversa com seu filho, sabe? Não, é outra coisa, né, que o pai e a mãe deveria fazer, olhar nos olhos do filho quando está conversando, abaixar, conversar, olhar no olhar, ouvir seu filho, sabe? Ser exemplo dessa criança que está ali crescendo, né? Eu até anotei aqui sobre ser exemplo, ser espelhos a eles, né? De bondade, de lealdade uns para com os outros, de não falar palavrão, não falar mal dos outros. Como é que eu vou querer que meu filho não fale palavrão, sendo que eu falo palavrão? Esse é o exemplo que meu filho vai seguir, né? Eu quero que ele não fale palavrão, mas eu falo palavrão. E tem aqueles pais que às vezes ainda falam, menina, se você falar palavrão, eu quebro sua boca. Eu quebro sua boca se você falar isso. Mas ele vive falando palavrão, vive falando mal dos outros dentro de casa. Às vezes o filho está ali escutando, caladinho, mas escutando o pai falar mal dos outros, a mãe fofocar, falar coisas erradas. Ué, essa criança vai crescer, ela vai falar palavrão sim, é o que ela está ouvindo. Ela vai falar mal dos outros, é o que ela está aprendendo. Gente, quando ela falou que ser presente, é tão interessante que mesmo o pai trabalhando fora, eu também sempre fui presente, sabe? Na medida que eu podia da vida das minhas filhas. E ser presente, estar presente, é saber o que está acontecendo, é ir lá, é conversar, é procurar saber o que o filho está pensando, né? Mesmo que pareça bobagem, mas você tem que saber o que ele está pensando, saber com quem ele está se envolvendo, com quem que ele está conversando, saber com quem ele está se relacionando, ele ou ela, né? Quando eu digo ele, estou dizendo ela também, saber todas essas coisas. Tem uma situação muito séria, pelo amor de Deus, eu quero falar com os pais aqui, papai e mamãe, tem uma coisa muito séria e preste atenção, o seu filho, a sua filha com certeza vai ficar chateado e com raiva de mim do que eu vou falar agora, mas é verdade, não existe senha de celular para pai e para mãe. Pelo amor de Deus, vigie o celular do seu filho. Tem filho que coloca senha de celular. Ser um pai presente, ser uma mãe presente é também saber o que o filho está vendo ou o que ele está, com quem ele está se relacionando através do aparelho celular. Tem gente que fala assim, não, é a privacidade, não, vamos deixar. Não existe essa questão. Você, pai, é a autoridade sobre a vida do seu filho. Você é a primeira autoridade nessa terra aqui. Você, pai, é a primeira autoridade na vida do seu filho. Nessa terra aqui, você, mãe, é a primeira autoridade na vida do seu filho. E você tem que olhar, não existe senha de celular. Isso é ser presente. Isso é estar presente. De vez em quando você pega o seu filho assim aleatoriamente, assim, dá seu celular aqui, deixa eu ver o que você está vendo, deixa eu ver o que você está respondendo, WhatsApp,
né? Facebook, Instagram, tem um tal de TikTok, uma coisa, um trem doido aí que você tem que descobrir, né? Ah, não vou olhar, não vou deixar. O seu filho está seguindo, seu filho e sua filha está seguindo exemplo de outras pessoas que você nem conheça. Agora, o que pai e a mãe tem que entender é: você pai, você mãe, está sendo exemplo para o seu filho está seguindo. Isso é interessante a gente saber, isso está presente a todo o tempo. Na minha época, quando as minhas filhas estavam mais novas, né, ainda bem criança, não tinha celular, né? Então vem a questão de brincar e tudo, aquela coisa, porque às vezes precisa brincar de boneca, mas o filho vai assim: ah, mãe, isso é cafona, eu vou brincar de boneca. Não, eu tô aqui no celular. Então senta do lado da sua filha e vai ver o que ela tá vendo no celular, pronto, tá já junto. Né? Ao menos isso, então, né? Fica do lado do seu filho, né? Para ver o que ele está fazendo, né? Então, pessoal, mas assim, é muito assunto. A gente está tentando assim reduzir. Por causa do tempo. Já tem 20 minutos que a gente está falando. Mas acompanhando assunto aqui. Assim, demais que a gente queria poder falar, mas acho que numa live só para falar de criação de filhos a gente não vai conseguir passar tudo, né? Mas um outro ponto também que eu gostaria de deixar com vocês aqui é sobre também abençoar e amaldiçoar o filho, sabe? O que fala, né? As palavras que falam na boca, né? Soltam. Tem muitos pais que eles não abençoam seus filhos. Exatamente. E como o pastor falou, a gente tem... Deixa eu chegar aqui só um pouquinho, porque... Pode chegar, Chico, vai lá. Só um pouquinho, para te parecer melhor. Ele tá meio sumidinho ali no Instagram. Tem pais que eles não abençoam seus filhos. Como o pastor disse, na vida de um pai, de uma mãe, há uma autoridade que o Senhor constituiu. Porque, na verdade, nós não criamos os filhos para o mundo, como muitos dizem, né? Ah, esse menino eu não crio Isso filho para mim. Isso é um ditado popular, né? Eu crio filho para o mundo. Não, nós criamos filhos para Deus. Há uma grande diferença. Criar um filho para o mundo e criar um filho para Deus. Porque a palavra de Deus diz que os filhos são herança do Senhor. Então é um presente que o Senhor nos concede, então nós estamos criando para Ele. E nisso, muitos pais, eles não abençoam seus filhos, ele amaldiçoa seus filhos. Quantos pais, sabe, vivem, talvez você já ouviu alguém falar, ou talvez um pai errou na sua criação, falou para você, dizendo assim: ah, esse menino é uma peste. Ô menino que é uma peste. Menino, você não vai dar em nada. Gente, eu já ouvi cada coisa, principalmente quando a gente era mais novo, né, Vivi? Você não vai dar em nada, você vai ser prostituta, você vai ser ladrão, você vai ser bandido, polícia vai pegar você e vai prender você. Há tanta coisa, você é uma peste, uma praga, você é burro, você não entende, você não aprende, e começa a xingar. Isso é maldição sobre a vida do filho. A gente precisa entender que isso é maldição. Isso não existe. É seu filho, é sua filha, tá? Vai errar, ele vai fazer coisa errada, e você tem que repreender e corrigir, mas saber repreender e corrigir. Fazer a correção correta, né? Vamos dizer. Uma palavra que eu escuto muitas mães falar, que às vezes não sabem, é falar assim: esse menino é danado demais. Danado. Um menino danado. Olha no Google aí, ou no dicionário que você tem na sua casa, danado significa condenado ao inferno. Condenado ao inferno, destinado para o inferno. Então, isso é a palavra danado. E uma mãe vira e chama seu filho de danado. Ou menino danado, gente. E de repente a gente nem sabe o peso dessa palavra. Já pensou em virar: esse menino, você está condenado ao inferno, menino. É isso, quando uma mãe xinga o filho de danado, ela está dizendo: menino, você está condenado ao inferno. Olha no dicionário que você verá que é isso. Então, às vezes, os pais, eles, em vez de abençoar seus filhos, eles amaldiçoam seus filhos. A gente tem que prestar atenção até na nossa correção, sabe? Às vezes, há momentos que os filhos, né, tira o pai do sério, a mãe do sério, né? Às vezes tem aqueles, como o pastor disse, momentos, né, na vida de as etapas na vida de uma criança são várias etapas. São várias fases, né? Várias fases. Bebê, você tem que tratar de uma forma. Adolescente, você tem que tratar de outra. Jovem, de outra forma. E às vezes, principalmente na adolescência, principalmente nessa fase, gente,
que é uma fase tão complicada para o pai, para os pais, né? E uma fase complicada também para o adolescente, porque o adolescente, ele uma hora quer ser adulto, mas ele ainda é criança. Outra hora ele quer ser criança, mas ele já não é mais tão criança. Então para os pais e para esse adolescente é difícil. E é essas épocas, né, nessa etapa, nessa fase, é que a gente tende muito a errar. E muitos filhos se rebelarem, se tornar rebelde. O que acontece? Às vezes eu já ouvi também mães dizer assim, mas eu fiz tudo certo. Eu ensinei, eduquei, e meu filho virou um rebelde, ele se rebelou. Quando você ensina o que é certo, quando você tem essa consciência que você ensinou o que é certo, que você passou as diretrizes e esse filho rebelou, aí é ele escolheu, não seguiu o seu caminho, é diferente. O importante é o que você tem a sua consciência, que você ensinou seu filho, né? Gente, está vendo como é que esse assunto é interessante? Então compartilhe essa live, faz isso. Se você ainda não compartilhou, compartilhe essa live para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra interessante. Compartilhe agora ao vivo. Então, olha, gente, sobre bênção e maldição, a gente tem tanta coisa para falar. E olha, nós não estamos dizendo que o filho não deva ser corrigido. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Né? Ele precisa ser corrigido. Né? Se pegar a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que o pai corrige ao filho que ama. Se o pai não corrige o filho, é porque ele é bastardo, ele não é filho. Mas o pai que ama o filho, ele corrige o filho. Só que esse corrigir também não é espancar. Porque tem horas que, vou falar com as mães, tem hora que as mães ficam assim, menina, se eu te pegar eu te rebento, se eu te pegar eu te rebento, se eu te pegar eu te rebento. E fica não falando, pega, né? e não pega, fica alimentando. 30 dias depois ela pega esse filho, pega essa menina, esse menino e rebenta o menino todo e dá hematoma, aquela confusão e não corrige nada. Na verdade só espancou, né? Só espancou. Desnecessário. Ah, errou agora, vamos sentar, vamos conversar. Porque tem filhos que uma conversa resolve. Tem filhos que tem que ter uma vara, a conversa não resolve. Né? Então você tem... Falando de vara, pessoal, o que acontece? Não sei se vai ter alguém aqui, né, que possa, do outro lado aí, esse vídeo... Censurar, né? Às vezes esse vídeo possa ir mais longe e algum psicólogo talvez não concordar com a gente, de dizer, que é isso, não pode falar de vara. Nossa. Mas olha, a vara é bíblica. A vara, a palavra de Deus mesmo orienta. Então, às vezes, a criança ela precisa ter um medo de vara, sabe? A vara disciplina, é o que a palavra de Deus diz, né? Um abraço. Então, pessoal, a vara tem que fazer parte da vida aí da infância nossa, porque foi assim, né? Hoje nós somos mulheres, homens, cidadãos do bem, que graças a Deus teve vara na nossa infância. E né? como? Então não é espancar, claro que não, tem exagero, né? Não precisa nem de ser usada a vara, né? Mas só a criança precisa entender que se ela precisar, vai ter uma varinha ali. Como eu falei, cada pai conhece o filho que tem. E na verdade, às vezes, numa casa que tem mais de um filho nunca vai ser igual ao outro, sempre tem as suas diferenças. Até mesmo porque é um ser individual, então cada um tem uma característica. Né? Mas tem filho que você vai sentar, vai dar uma bronca, vai conversar, vai orientar, ele vai ouvir, vai obedecer. O outro filho não vai ouvir com a bronca e nem vai obedecer, precisa de uma vara. Mas também essa vara não é para você espancar, não é para você causar lesões corporais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Da mesma forma que a Bíblia orienta que a vara ela disciplina a criança, a própria palavra de Deus também orienta que você não deve também fustigar, né, o seu filho. Exatamente. Então, a ideia é a correção. Porque o pai que ama, seu filho corrige, né? Quando todas duas, né? No caso das nossas filhas eram pequenas, aí esses dias, eu não me recordo se foi a Thaís ou a Sara, porque é tanta coisa, né, na cabeça da gente, mas uma delas esses dias falou comigo que alguém perguntou, e aí, você era quietinha na igreja? Por que você era tão quietinha na igreja?
como que você conseguia assim ficar tão quietinha? Aí ela virou e falou assim, é claro que eu tinha que ficar quietinha. Eu começava a aprontar, minha mãe abria a bolsa lá e mostrava a varinha lá dentro. E ela contando pra mim rindo, né? Porque hoje uma tem 17, a outra 24. Mas já mostrava, fica quietinho, menino, né? Fica quietinho aí, porque aqui, ó, quer que eu vão lá no banheiro? Você quer ir lá no banheiro? Né? Eu mostrava a varinha ali e em casa não faltava uma varinha em cima da geladeira. Isso aí minhas filhas podem concordar muito bem. Não batia, né? Se houvesse necessidade eu batia, mas eu falava, olha, a vara tá em cima da geladeira, hein? Então eu já quietava porque sabia que se precisasse eu pegava a vara e dava umas varadinhas, né? Mas isso é claro que a gente não tá aqui incentivando dar varada a violência, filho, né? Nós não estamos incentivando a violência. Até mesmo porque tem pais também que não se dão exemplo. E aí, gente, é complicado, porque a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, fala, educa a criança no caminho que deve andar e quando ele se envelhecer não irá se desviar dele. Agora, como que a gente educa um filho no caminho que deve andar falando? Não, a gente educa andando, né? Segurando pela mão e mostrando o caminho, caminhando junto, estando junto. Não é só falar, né? Tem alguns exemplos, né, que olha, o pai ou a mãe tem o hábito do tabaco e fuma e fala assim, olha, eu fumo, mas se você fumar, eu bato, eu quebro a sua cara. Ou então o pai bebe e fala, se você beber, eu te rebento. Quer dizer, não é exemplo. Que exemplo? Há um ditado que diz, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? Então a gente tem que ser exemplo dos nossos filhos. Exatamente. O que a gente está passando ali, e mesmo que é criança, pessoal, ainda que seja criança, elas estão atentas a cada passo que nós damos. Gente, e não adianta, tem gente pensando assim, eu gostaria de ser o pai perfeito, ou gostaria de ser a mãe perfeita. Não vai conseguir. Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Existem pais que melhoram, procuram melhorar a cada dia e mães que procuram melhorar a cada dia. A gente não pode carregar esse fardo da perfeição. Por favor, entenda o que eu vou dizer. Tem gente que fala, eu queria ter um casamento perfeito. Não vai ter. Não vai, não tem como. Eu queria ser um pai perfeito. Não vai ser. Eu queria ser uma mãe perfeita. Não vai ser. Eu queria ser um filho ou uma filha perfeito. Não vai ser. Quando a gente tenta carregar esse fardo, a gente sofre, porque a gente vai tentando e não vai conseguir. E por que não vai conseguir? Porque eu sou ruim ou você é ruim? Não, porque nós somos imperfeitos, gente. Nós precisamos entender que nós somos imperfeitos e a gente vai errar, tem hora que a gente vai errar, tem hora que a gente vai acertar. Qual que é a nossa preocupação? Eu penso assim, a minha preocupação é eu procurar errar menos e acertar mais. É porque, na verdade, o casal, o pai e a mãe, é como nós dissemos no início, é muito desafios, obstáculos, né? Porque é participar ali da criação, da formação de um ser humano, né? Uma criança que vai se tornar um homem, que vai se tornar uma mulher. Então é eu participar bem direto na vida daquela criança, na construção daquela criança. Então é muito obstáculo e desafios. Não tem como, não há perfeição, né? Não é fácil, a verdade é essa. Criar filhos não é fácil, mas nós temos um caminho a seguir, nós temos um padrão. Tem alguém que nos orienta como fazer. Existem princípios, Existem princípios que diz assim pra gente como deve ser feito, como devemos criar os nossos filhos, né? Que é a palavra de Deus, né? Esse é o nosso padrão. É através dela que a gente consegue orientar, caminhar, como diz aqui no versículo de Provérbios, caminhando no caminho, ensinando a criança no caminho. Está junto. Está junto com elas. Mas há muitos desafios, né? Antes, né, que a gente encerre a live, eu queria até comentar um desafio, porque tem mães e pais que têm desafios maiores do que o meu e o seu, talvez. Pelo menos maiores que os meus. E é de tirar o chapéu para muitos pais. Pais solteiros, né? Mães solteiras. Tem mães que são solteiras, que estão tentando criar seus filhos ali com honra, sabe? Ensinando mesmo os princípios
certos da vida, né? Tem pais solteiros que também estão criando seus filhos, de repente a mãe abandonou os filhos, nós conhecemos, né? E o pai tá ali tentando, pelejando para criar, sendo pai e mãe daquela criança. Então tem pais que têm desafios ainda maiores. Nós temos eu tenho uma cunhada, né? Irmã dele, que eu tiro assim um chapéu para ela, porque ela tem um filho autista. E esses dias, conversando com ela, ela me contou um episódio que aconteceu, que eu fiquei assim, meu Deus, isso que é mãe, isso que é mãe. Ela disse que ela foi no shopping com ele vai fazer 5 aninhos. E ele é autista, né, desde bebezinho, quando descobriram. E autista, acho que a maioria das pessoas de vocês sabem que o autista, ele não gosta de barulho, é muito complicado, né? Tem um mundo em particular, né? Tem um mundinho diferente do nosso, bem completamente. E ela tenta de tudo envolver essa criança no nosso mundo, né? Aqui, ó, ela dá de tudo para aquela criança. E esses dias ela foi ao shopping, esses dias não, né? Antes da pandemia, ela esteve ao shopping, porque ela leva ele para sair, para tentar interagi-lo, né? E ali no shopping aqui da nossa cidade, ele teve um momento que ele empacou, né, parou no meio do caminho, lá dentro do shopping, e começou a chorar e deitou no chão. Abriu os bracinhos e deitou no chão. E ele ficava ali nervoso e ela percebeu aquilo e nada acalmava aquela criança. Aí o que ela fez? Ela foi e deitou também no shopping lá, né, no centro do shopping. Ela deitou do lado da sua criança, do seu filho, e deitada com a carinha, né? Ele estava deitado no chão com a carinha, e ela também deitou olhando para e ele. Ficou olhando bem de pertinho o rosto dela com o dele. E aí ele foi acalmando e ela passou aquela segurança para aquela criança. E o segurança do shopping chegou e falou: tem que levantar. Você tem que levantar daí. E o marido dela lá vendo a situação e deixou os dois deitados no chão. E o segurança falando pro pai, né? Manda ela levantar, não pode. Manda ela levantar daí, levantar essa criança, não pode ficar aí. E ela falou: eu não vou sair daqui. Até meu filho acalmar, não há quem me tire daqui. E aí o marido dela também falou: olha, ela não vai sair. Enquanto meu filho não acalmar, ela vai ficar assim. E aí depois ele acalmou, ela levantou, pegou o seu filho e foi embora. Mas eu achei muito tremendo essa situação, essa cena, sabe? Dentro de um shopping, uma mãe com seu filho autista, e ele deita no chão e para acalmá-lo, ela também deita e fica do ladinho do seu filho. E lá fora, ao redor, e ela falou que foi juntando pessoas ao redor. E ali todo mundo, né, querendo, o que está acontecendo? Essa mãe, essa mulher deitada no chão, com os braços abertos, e esse menininho aí também deitado, o que é isso? Que é algum teatro? Né? E que aquele alvoroço ali, mas ela sabia que ela precisava de passar calma para passar segurança. Passar segurança. E ela conseguiu. Então, gente, tem mães que realmente é de tirar o chapéu, sabe? Tem mães que tem desafios e obstáculos ainda maiores e faz com tanta excelência, né? Além desse exemplo aí que você acabou de citar, Vívia, tem pais que são solteiros, né? Pais solteiros que cuidam dos seus filhos sozinhos, né? Precisam trabalhar e ainda cuidar dos seus filhos, dar atenção. Tem mães da mesma forma que são mães solteiras, alguma coisa aconteceu na vida que não cabe a gente julgar ou falar, mas são mães, né? Nós estamos falando de criação de filhos, são mães que trabalham, que labutam, que levam sustento para casa para alimentar os filhos, que amam os filhos, que dão exemplo para os filhos, né? Que os filhos obedecem, né? Que tem ela como exemplo. Então nós vivemos num universo em que cada um tem um estilo de vida e se adapta para poder criar o seu filho, para poder criar sua filha. Agora, o que é de cortar o coração é quando o pai ou a mãe, independente da situação, eles, em vez de saber corrigir, saber orientar, saber dar o exemplo, a gente volta nas palavras de maldição.
começam a amaldiçoar como se o filho fosse um fardo, como se ele fosse um peso, como se ele estivesse atrapalhando a vida do pai. E isso o do pai ou da mãe, gente, isso é difícil, é preocupante. Não é fácil criar filhos, não é fácil, mas agir dessa forma, dessa maneira em que trata o filho como um nada, é difícil também. E né? o problema, pessoal, é que a criança, enquanto está formando o seu caráter, tudo vai depender da criação dela. Ela vai trazer lá no futuro, ela vai depender de como ela foi criada agora, quando é criança. Quantos traumas um adulto carrega, quantos adultos são problemáticos por causa da criação. porque teve uma má criação. Exatamente. Porque teve algum trauma lá atrás. Né? Exatamente. Quantas pessoas encaixam no perfil de um mau cidadão, isso, né? Um cidadão do mal. Que tem algum problema, né? Como pessoa. Se encaixam no perfil de uma criança que quando vai olhar, quando os psicanalistas vão fazer um trabalho, né? Trazendo ali toda a história, vai ver que o problema foi lá na infância. Lá atrás. O problema foi lá atrás. Tem aqueles pais que às vezes eles carregam tantos traumas que às vezes fala assim, eu não vou fazer isso com meu filho. Quando eu casar, eu não vou fazer isso, porque minha mãe e meu pai fez assim comigo. Então eu vou ser diferente. Tem problemas de casamento, Vivi, que tá lá atrás, tá na infância. A moça casou, o rapaz casou, tá vivendo um relacionamento, tem um conflito conjugal, onde que o início do conflito, ou seja, a raiz do conflito não é no casamento, é lá atrás na infância, a forma como foi criado, alguma coisa ficou para trás. E esse pai, né, ou essa mãe que teve um trauma lá atrás, ele pensa que vai fazer tudo diferente. Quando eu casar e constituir a minha família, vai ser diferente. Eu não vou ser igual ao meu pai. Eu não vou ser igual à minha mãe, sabe? Porque eu tive uma criação tão difícil, tão, dura, foi tão ruim. Eu não vou ser assim. Eu vou ser uma mãe diferente. Eu vou ser um pai diferente. E quando casam e tem seus filhos, automaticamente, sem perceber, ele acaba fazendo tudo como fizeram com ele, com aquela criança, com a esposa ou com o marido, acabam errando de novo. Então, às vezes é necessário, em todo o tempo, nós refletirmos, sabe? É como diz, não tem perfeição. Ser pai perfeito está longe, sabe? Não sofre com isso, não, gente. Não sofre com isso. Não é perfeição. Mas é a gente analisar, sabe? Olhar para aquela criança, para aquele jovem, né, para aquele adolescente, com um olhar de amor, para não... tem pais que magoam tanto os seus filhos, não só com vara ou em bater, mas com uma palavra dura, né? E descarrega ali. Tem pais que descarregam na vida dos filhos problema conjugal. Às vezes o pai e a mãe não tem um relacionamento legal e descarrega no filho ou na filha aquele problema sentimental. E isso a gente precisa buscar entendimento sobre isso. Como que eu estou sendo como pai e mãe? Não é que eu tenho que me cobrar, que eu tenho que ser melhor. Não, mas é fazer uma autoavaliação de nós mesmos como os pais. Sabe? Quem que é o adulto da casa? Como que eu estou direcionando meu filho, minha filha? Ou tá todo mundo perdido? A casa tá uma bagunça porque não tem uma orientação, não tem alguém que guie. Então a gente precisa... O que a gente precisa preocupar, gente, é muito importante, que eu vou falar aqui agora, grave bem isso que eu vou falar aqui agora. Eu li um livro e esse livro é muito interessante, e esse livro o autor do livro diz que pessoas feridas ferem outras pessoas, né? Então pessoas feridas ferem, de repente a pessoa ela está ferindo porque ela é ferida, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada. É por isso que a gente percebe que há uma necessidade de trabalhar com o casamento, com família, e eu acredito fielmente que Deus tem me chamado para isso, tem chamado a minha esposa para isso, para poder orientar outras pessoas.
Eu também não tive uma infância fácil, né? Vou falar disso num outro momento. Eu também não tive uma infância fácil, eu precisava trabalhar muito isso, né? Eu achava que, quando eu casei, eu achava que eu não ia dar conta, eu achava que eu era o pior, eu achava que um monte de coisa, né? Um monte de complexos. E aí eu vou falar do segredo, daqui a pouco fique aí que eu preciso falar desse segredo, o que deu certo, qual é o segredo, vou passar para você, vou entregar essa dica de ouro desse segredo. Meu Deus, 44 minutos, mas eu vou passar esse segredo. Então eu precisei usar esse segredo, me mergulhar nesse segredo, para eu estar fazendo essa live aqui com você, para eu dar um testemunho da minha vida, abrindo aqui, dando a minha cara, abrindo meu coração, falando um pouquinho da minha vida, da minha história, do meu casamento, minhas filhas. Então, e para falar qual é esse segredo? Mas eu vou falar isso numa outra situação. Então, às vezes, a pessoa está ferida, ela precisa trabalhar, ela precisa se curar, ela precisa perdoar. O perdão é muito fundamental, sabe? Precisa perdoar, precisa saber que passou, doeu, causou traumas e feridas, sim, mas passou. Agora, o que acontece? É muito sério quando você pega uma criança que desde pequeno está no seu colo e você tem que formar dessa criança um cidadão, uma pessoa de bem, uma pessoa que vai somar na sociedade, uma pessoa que vai crescer e que também um dia vai constituir família, e essa pessoa depende 100% de você, que é pai, que é mãe. Isso é muito sério, gente. A gente precisa ter um cuidado, um trato, uma disciplina muito grande quanto a isso aí. Não é brincadeira, né? A gente precisa ter essa disciplina muito grande, né? Precisa aprender com os mais velhos, né? Falando-se no mais velho, eu posso, né, agradecer também muito a minha mãe, que no início, né, como eu casei, nós casamos muito jovens e eu já mãe, eu consegui assim dar um grande passo com as orientações da minha mãe, né, que estava sempre ao meu lado ali, me ajudando, me auxiliando. Porque, como a gente disse, não foi fácil. A gente precisa buscar alguém que possa nos ajudar, porque de repente você pode estar falando assim, gente, mas eu não sei, porque muita gente que possa estar assistindo essas lives e de repente está numa situação que fala, não, eu não estou conseguindo lidar com meu filho. Eu não estou conseguindo nem conversar mais com ele. Então você precisa buscar ajuda, sim, né? Busca ajuda, porque tem saída. O importante é isso, não desista, sabe? Tem saída, você vai conseguir sim criar seu filho. E a melhor saída, olha, procura, hoje nós temos conselheiros, temos nós dois também, se a gente puder e você quiser a nossa ajuda. Tem psicólogos que trabalham diretamente na área da família. Eu tenho 2 psicólogas que eu amo elas, vou até falar aqui, né? A Rose, psicóloga Rosiane, né? E a psicóloga Ana Ruth, são uma bênção para trabalhar com família. Então tem psicólogos que possam te ajudar, né? Nós trabalhamos com família tem 13 anos, então se a gente puder ajudar, aí o intuito nosso, eu fazendo essa live aqui, o intuito nosso meu não é ganhar dinheiro, né? Não é, mas é ajudar, porque eu sei a dificuldade que é. Então tem 13 anos que nós lidamos com família, vários cursos, aprendeu muita coisa. E sem contar que assim, a gente, nesse trabalhar, que tem 13 anos que a gente trabalha diretamente com famílias, casamento, família, é uma bagagem muito grande, porque a gente já passamos por várias experiências com várias pessoas, de várias idades, né? Tanto com filhos como conjugal. Então a gente tem um pouquinho, e sem contar a nossa experiência de vida, nós podemos falar com propriedade. Dá para fazer um filme, nossa. Como que é assim, a criar filhos, né? Porque graças a Deus as nossas filhas estão aí, né? Criadas, né? E claro que tem muito ainda que aprender, mas nós conseguimos, né? Com a ajuda do Senhor nós conseguimos. Mas uma coisa que um princípio melhor de ajuda, sabe? Uma bússola de pesquisa e mais importante para você que é pai e mãe buscar orientação é essa aqui, ó.
É a palavra do Senhor. É Então, sobre essa é firmado aqui que nós dois conseguimos criar as nossas filhas. Então, ela já adiantou o segredo. O segredo é Deus, gente, é Jesus. Sem Jesus não dá. Não vai, mas não vai nem que a vaca tussa. Sem Deus não vai. Quando eu vi que eu não ia conseguir, né? Quando eu vi que não ia dar certo, que eu não estava conseguindo, que eu não estava dando conta, o que eu fiz? Eu mergulhei na palavra do Senhor. E mergulhando, procurando a palavra do Senhor, claro que houve pessoas na minha história que me ajudaram nessa trajetória. Me ajudaram a compreender a palavra, me ajudaram a compreender a Bíblia, né? Então, o segredo é Deus. Se Deus não estiver na sua casa, se Deus não estiver no seu lar, preste atenção, se Deus não estiver na sua vida, primeiro, na sua vida, não depende da sua esposa ou do seu marido, depende de você. Depende de você. Você homem, você mulher, você pai, você mãe. Primeiro Deus tem que estar na sua vida, primeira coisa. Depois, na sua família, tá? Você tem que preocupar com a sua família, sim, tá? E aí, você mergulha no Senhor, mergulha em Deus, mergulha e guia a sua família, direciona a sua família em Deus, as coisas vão chegando no lugar. Deus vai proporcionando momentos e você vai conseguindo resolver, lidar com aquelas situações. A sabedoria vai chegar na sua vida, no seu coração, e você vai conseguir. Esse é o segredo de um casamento mais feliz, de uma família melhor, sabe? É Deus, é Jesus. Então, eu sou testemunha e prova viva disso, né? Então, é por isso que a gente está falando hoje sobre: você tem desafios de criar filhos? A resposta é a palavra do Senhor. Ali a gente vai encontrar princípios verdadeiros e fiéis. Porque olha, se você é pai e mãe, ou se você pensa em ter filhos um dia, os filhos são do Senhor. É verdade. É uma herança do Senhor. Não crie filhos para o mundo, crie filhos para o Senhor, porque é dele. Sabe? Então, essa live, pessoal, é como a gente disse, né? A gente queria falar tantas 50 coisas minutos que a gente anotou para poder falar aqui com vocês, mas muita coisa não vai dar, né? Mas fica aí um pouquinho, sabe? Um pouquinho assim sobre criação de filhos, falando um pouquinho também da nossa experiência, né? Que não foi fácil, mas o Senhor nos ajudou. Hoje a nossa filha de 24 anos já casou e a nossa outra filha com 17 anos agora que está namorando, né? Começou a namorar agora, com 17 anos, graças a Deus, né? Então, hoje nós temos a nossa família fortalecida no Senhor. Quando a nossa filha, a mais velha, tinha 2 aninhos, nós voltamos para o caminho do Senhor, porque eu mais meu esposo estávamos afastados da presença de Deus, né? Na verdade, que né? foi mais difícil ainda, né? E aí com 2 aninhos, 2 anos de casado e a nossa filhinha com 2 aninhos de idade, a gente voltou para a casa do Senhor, começou a buscar. Quando a gente viu que a coisa só estava piorando e que poderia a gente chutar o balde, ele nos levou, né, para a casa do Senhor e a gente foi aprendendo, dando passo por vez. E aprendendo a criar nossas Gente, é preciso ter princípios. É preciso seguir princípios, sabe? Não estou falando de seguir regras. Seguir regras, você segue regra numa empresa que você trabalha. Seguir regra, você segue regra numa dieta que você está fazendo. E seguir regra, quando você entende que você está seguindo regra no trabalho, vai ter dia que você não quer trabalhar porque é chato. Vai ter dia que você vai quebrar a dieta porque você quer comer alguma coisa diferente. Mas quando você segue princípios para a sua família, para a sua casa, você sabe que está fazendo o melhor para o seu cônjuge e para os seus filhos e para os seus pais. E não tem princípio melhor para a gente seguir e fortalecer a nossa família, a nossa casa, do que os princípios que são basilares ou baseados na palavra do Senhor. Tá? Eu não estou te falando de religião, eu estou te falando de família feliz. Eu estou falando de família como prioridade. Não estou falando de religião, não estou falando de qual religião você tem que servir ou seguir. Não, isso pouco importa. O que me importa é se a sua família vai bem, se o seu relacionamento conjugal vai bem,
se os seus filhos estão bem, sabe? Se você está bem. E para estar bem precisa princípios. E há um princípio supremo que homem nenhum pode contestar e até hoje não contestou, nem a ciência, que são os princípios da palavra de Deus. Quando você coloca esses princípios na sua vida e na sua casa, isso faz toda a diferença. Guarde bem isso, sabe? Guarde bem isso. É necessário para que você tenha um casamento feliz, para que você tenha uma família feliz e seus filhos sejam mais abençoados, é necessário que você tenha princípios nas Sagradas Escrituras. Né? Pessoal, isso aí, né? O pastor finalizou, não tem nem mais o que falar. A gente está encerrando a nossa live. Queremos agradecer a todos que acompanharam. Pelo Facebook, eu não sei realmente o que aconteceu, o que eu fiz, né? Que ficou sem os comentários, né? Acho que eu desativei os comentários, mas vou estar olhando isso aí. Mas agradeço cada um de vocês que acompanharam pelo Instagram, pelo Facebook. E terça-feira que vem, pessoal, continua a nossa série. E compartilhe. Família, sua prioridade. Compartilhe essa live, nos ajude a divulgar mais aí a palavra do Senhor, nos ajude a ajudar outros casais. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Nós também? Não, então vamos dar um beijo, né? Eu ia falar para você finalizar. Gente, aqui é ao vivo, então não tem como voltar. Gente, acompanhe, tá bom? Nos ajude a divulgar esse trabalho. Nós vamos estar falando, eu quero estar falando uma palavra só para os machos, só para os homens, tá? Daqui a pouco, talvez eu vou montar aí um vídeo só para os homens, uma forma dinâmica só para mim falar só para homens, coisa assim de rasgar o coração para os homens. Daqui a pouco eu vou preparar, tá? Então vamos deixar a deixa aí, né? Dá um beijinho no seu filho, um abraço no seu filho, fala que você o ama, sabe? Ore pro seu filho, antes dele dormir, estenda a mão, ore. É um segredo também, viu, gente? Que as minhas filhas todas as noites, e até hoje, mesmo a que tá casada, antes de ir pro quarto, eu estendo minha mão, vou no quarto de uma, estendo a mão pedindo Deus para abençoar e estendo a mão pro lado de onde a minha filha mora para Deus abençoar. Sempre, todos os dias. Não só ela, como o esposo dela. Então ore. Abençoe seu filho, dá um beijinho, fala que você ama. E aí, aproveitando a deixa, beija também seu esposo aí, né? Pra ensinar seus filhos que você ama. Amém? Deus abençoe vocês, ficam com Deus. Uma ótima noite, uma semana aí abençoada. Até!